Bom, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ciência, o início da ciência para o sexto ano, tá bom? E em primeira mão gostaria de dar uma informação bastante triste para vocês. Vocês sabiam que aproximadamente 10% da população ainda acredita que a Terra é plana? Essa pesquisa foi feita pela Folha de São Paulo no ano passado. Foi publicada pela Folha de São Paulo em julho do ano passado, né? Tô mostrando ela aqui para vocês. E significa dizer que uma boa parte da população brasileira ainda desconfia, não acredita naquilo que a ciência durante tantos anos vem promovendo, especialmente do século XIX para cá. Não estou querendo dizer que ela começou no século XIX, né? Na verdade, a gente começa a falar de ciência no século XV, começa a falar de cientificismo, né? De valorização da racionalidade no século XV, mas especificamente nos dias atuais ainda tem muita pessoa defendendo, publicando notícias contra a ciência, tá bom? Especificamente para a nossa aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre pré-história. Estou falando de pré-história, eu estou falando de um período que antecede a história. Se esse período antecede a história, significa dizer que é um período anterior. E para os historiadores, né, a existência da escrita é algo muito importante para a gente começar a falar de história. E se eu estou falando de pré-história, eu estou falando anterior à escrita. O que isso significa dizer, então? Que os nossos antepassados, que todos os fatores, todos os episódios que a gente tem na história anteriores ao desenvolvimento, ao surgimento da escrita, não existiram? Então, não estamos falando de história naquele período? É sobre isso que a gente vai discutir hoje. Bom, esse período, então, que a gente vai chamar de Idade da Pedra, né? Ele se dividiu em 3 subperíodos, ou em 3 outros períodos, né? Como vocês preferirem. Esses períodos são Neolítico, Paleolítico e Idade dos Metais. Tem muita gente também que vai dizer que o Paleolítico é a Idade da Pedra Lascada, tá? E o Neolítico é a Idade da Pedra Polida e o último é a Idade dos Metais mesmo. E, em suma, o que isso significa dizer? Significa que no primeiro destes períodos que eu acabei de citar, a gente tem o aparecimento dos primeiros hominídeos, tá? Hominídeos era um grupo, um gênero do qual nós somos originários. Nesse segundo momento, esses hominídeos teriam começado a deixar de serem nômades, teriam deixado de se locomoverem pelos continentes e passado a se fixar nos lugares, seja na África, seja na Europa, seja na Ásia, não importa qual lugar está passando para vocês nesse momento na cabeça. O que significa dizer é que se eu estou falando de nomadismo, eu estou dizendo sobre pessoas que estão se locomovendo em vários lugares, tá? Sempre em busca de uma vida melhor, de condições de vida, de condições alimentares. As pessoas nômades estão em busca de melhores condições para viver. E essas melhores condições de viver ainda está muito longe do tempo da internet, então significa sobreviver mesmo. Precisa ter um abrigo, precisa ter alimento, precisa ter água com abundância, tá? Então, quando essas pessoas deixaram de ser nômades para se tornarem sedentárias, e com sedentarismo eu não estou dizendo sobre aquelas pessoas que não gostam de se exercitar, por exemplo, eu estou me referindo às pessoas que passaram a se fixar num único local, tá bom? Só que as pessoas só deixaram de ser nômades para se tornarem sedentárias quando as condições de um determinado local foram favoráveis. O que significa dizer, então, que ainda existem grupos humanos nômades, por exemplo, né? A gente poderia citar aqui os ciganos, que são pessoas que estão sempre em busca de uma nova moradia que ofereça melhores condições para que eles possam viver, tá bom? Bom, primeira coisa de tudo, a gente precisa se perguntar 3 coisas. De onde essas pessoas vieram, tá? Como elas se desenvolveram e como que essas outras descobertas puderam acontecer, tá bom? Então, de novo, de onde elas vieram, como elas se desenvolveram e como que a gente descobriu essas informações. Como é que a gente pode chamar isso de ciência, tá bom? Então, começando pela primeira pergunta, você já deve ter ouvido falar muitas vezes que o berço da humanidade é a África, tá? E essa notícia, essa fala não é uma fala irreal,
tá bom? Por que a gente fala que o berço da humanidade é a África? Porque na África foram encontrados os fósseis mais antigos do mundo, tá bom? Especialmente hoje, onde vocês conhecem como Etiópia, tá? Especificamente na Etiópia, então, estão fósseis de 2,5 milhões de anos e de lá pra cá, tá bom? Eu vou ter muito cuidado em citar data aqui nesse vídeo, porque essas datas variam muito de um artigo científico para o outro, de um livro para o outro, de uma fonte para outra. Então, agora que a gente já sabe que a África é o berço da humanidade, que é lá onde se desenvolveram, é de lá que saíram os primeiros hominídeos, ou seja, os grupos humanos pertencentes ao gênero Homo, né? A gente sabe também que desse local partiram grupos para vários outros continentes. E, bom, tem sido utilizada aproximadamente 4 formas pela ciência para a gente investigar esses dados que eu vou falar para vocês aqui hoje. Bom, o primeiro deles é a investigação a partir dos fósseis, tá bom? Geólogos são cientistas que trabalham especificamente com o desenvolvimento dos grupos humanos, seus hábitos e suas culturas. Ou seja, com cultura eu tô querendo dizer como é que essas pessoas viviam, que tipo de hábitos essas pessoas possuíam, por exemplo, tá bom? Bom, o segundo elemento, então, é uma medida de um elemento da natureza chamado carbono 14. Agora que a gente já sabe que o carbono 14 que os estudos dos fósseis auxiliam nesse processo, também tem uma forma da gente medir, né, esse tempo em que esses hominídeos ficaram na Terra, por exemplo, pelas camadas na Terra, uma estratégia que a gente chamou há um tempo atrás de estratificação, tá? E não menos importante a análise dos DNAs. Mas para a gente fazer a análise de DNA, a gente precisa ter encontrado osso, a gente precisa ter encontrado dente, a gente precisa ter encontrado algum material desse ser humano deixado no passado. Também é importante dizer que essas descobertas com carbono 14 só começaram a acontecer de 1940 para cá. Ou seja, né, a gente até o século XVIII praticamente não tem pesquisa científica sobre as nossas origens, tá? O que significa dizer que toda a nossa história, né, a história das nossas origens, foram contadas por mitos. Se a gente fosse pegar, por exemplo, a cultura dos nórdicos, né, onde hoje vocês conhecem como Suécia, Noruega e assim por diante, né, eles acreditam no deus que vocês com certeza já ouviram falar, que é o deus Odin. Deus Odin teria encontrado, então, dois troncos, né, próximos ao mar, e teria transformado esses troncos em um homem e numa mulher. E se a gente fosse falar de outras teorias também, a gente chegaria na teoria Yorubá, que tem uma forma bastante peculiar de contar a história da origem dos homens, bastante parecida com a qual os cristãos também contam, né? Que primeiro a gente teria... a gente não, eu não vou me atrever a isso. Nós teríamos vindo do barro, né? Nós teríamos sido projetados por Deus por meio do barro. Obviamente o Deus dos Yorubás não é o mesmo Deus dos cristãos, e daí por diante, tá bom? Ou seja, tem vários mitos, e na história vocês vão ver professores de história, por exemplo, falando em criacionismo. O que significa o criacionismo, então? É essa teoria que explica a origem do ser humano com base na Bíblia ou em seu respectivo livro e assim por diante. Em 1859, então, um cientista bastante importante para os nossos dias atuais, para os remotos também, chamado Charles Darwin, publicou um livro chamado A Origem das Espécies. Muita gente ouviu falar nesse livro, e certamente se vocês perguntarem para os pais de vocês, eles também estudaram no... O que o Charles Darwin, então, contou pra gente? O Charles Darwin fez uma viagem de aproximadamente 4 a 5 anos, né? E ele percebeu que os organismos vivos em vários locais por onde ele passava se desenvolviam de formas diferentes. E o que eu quero dizer com se desenvolver de formas diferentes? Fatores climáticos, fatores alimentares, fatores físicos, tudo isso adicionado a muitos outros com os quais eu não estou citando aqui, influenciavam na forma como esses humanos ou como esses animais se desenvolviam, até mesmo como as plantas se desenvolvem. O seguinte, tá bom? O que necessariamente vive num determinado lugar
não necessariamente vai ganhar espaço em outra região, tá? E além desse estudo, ele também pesquisou em um lugar que até hoje poucas pessoas podem visitar, né? Principalmente pessoas ligadas à ciência, que é a Ilha de Galápagos, que fica no Equador. A Ilha de Galápagos contém jabuti, contém animais assim de muitos anos, tá? Então, uma série de pesquisadores hoje vão até a Ilha de Galápagos para poder chegar pelo menos próximo àquilo que o Charles Darwin descobriu no século XIX e deixou como herança pra gente. E uma das heranças do Charles Darwin, então, foi desenvolver o seguinte: os seres vivos vão sofrer mutações ao longo da vida. E essas mutações, também chamadas de adaptações, vão variar conforme clima, conforme fatores alimentares, conforme muitas outras questões. Só que esses fatores fazem com que algumas espécies sobrevivam, se adaptam e cada vez mais evoluam, e por outro lado, outras espécies entrem em extinção. É tanto que a gente está vendo isso acontecer hoje nos nossos dias atuais. Bom, aproximadamente nos anos 70, né? Nem eu era nascida, muito menos vocês. A gente teve a descoberta de um fóssil de um antigo parente nosso, tá? Bem antigo, que foi apelidado, né? Que foi chamado de Lucy, tá bom? E essa homenagem, esse nome de um desses primeiros ancestrais encontrados na região onde hoje vocês conhecem como Quênia, chamou-se Lucy, tá bom? Lucy em homenagem a uma música dos Beatles, chamada Lucy in the Sky and the Diamond. Bom, a Lucy, então, seria um Australopithecus. Esse Australopithecus seria um gênero, né, anterior ao nosso, que somos hominídeos, tá bom? Cuidado para não ficar confuso na sua cabeça. A Lucy pertence a um grupo de Australopithecus. Esses Australopithecus são anteriores ao nosso surgimento, tá bom? Por isso que eu prefiro não utilizar aquela imagem da evolução dos homens, para vocês deixarem, né, pararem de pensar que nós viemos necessariamente dos que estão logo atrás, para que vocês entendam que existe uma árvore genealógica gigantesca de milhares e milhares de anos de evolução. O que também significa dizer que, embora hoje a gente tenha falado, né, nos livros de história sobre alguns desses hominídeos, né, e alguns desses australopithecus, também existiram outros que não são citados, porque ainda falta pesquisa científica para determinar melhor o seu surgimento e como eles estão situados nessa árvore genealógica. Mas vamos então a algumas das primeiras descobertas. A Lucy, como eu disse, então, foi encontrada na década de 70. Descobriram que ela foi uma mulher que morreu aproximadamente com seus 20 anos. Depois, muito tempo depois da Lucy, começaram uma série de pesquisas aqui no Brasil, por exemplo, e também descobriram a existência de um fóssil na região onde hoje vocês conhecem como BH, na região metropolitana de BH tem um sítio arqueológico de Lagoa Santa, e também descobriram um fóssil lá, e por causa da Lucy, a gente acabou chamando esse fóssil de Luzia, tá? A Luzia, então, foi encontrada aqui no Brasil. A Luzia não é um Australopithecus, a Luzia já é um parente nosso mais próximo, e a Luzia representa uma fase do Brasil, né, da nossa Idade da Pedra, da nossa pré-história brasileira, onde nós éramos coletores, por exemplo, tá? Bom, continuando então, agora que a gente já falou um pouquinho sobre ciência, falou um pouquinho sobre Charles Darwin, falou um pouquinho sobre evolução e adaptação dos seres vivos, a gente vai falar um pouquinho sobre como que se deu essa evolução, para vocês interpretarem essa imagem nos livros de história com outro olhar. Tá bom? Mas de onde vem então essa tese de que a gente veio do macaco, de que a gente é parente do macaco e etc? Bom, chimpanzés, orangotangos, por exemplo, né, são antropóides. Antropóides. Significa dizer então que eles se parecem, que eles têm semelhanças mais próximas com os humanos perante aos outros animais, tá bom? Significa dizer então que nós possuímos um ancestral em comum lá atrás. A Lucy, então, estaria nesse meio, para a gente entender melhor essa análise. Entretanto, né, agora eu acho que vocês já podem compreender com melhor precisão
a ideia de que a gente não é parente deles, né? Nem viemos, nem um belo dia um macaco gerou um ser humano, por exemplo. Né? E eu sei que por mais grosseira que eu esteja parecendo com essa fala, muita gente já chegou para mim perguntando isso e muitos alunos chegam em casa relatando isso, né? Bom, agora que a gente já falou um pouquinho sobre os antropóides, né? Vocês já sabem que são semelhantes aos humanos, por exemplo, mas não são humanos. A gente vai falar um pouquinho sobre o que é um primata, tá bom? Agora sim, primatas e esses antropóides estão na mesma família. Significa que reunindo milhares e milhares e milhares de gêneros e espécies, nós estaríamos no mesmo grupo, tá bom? E agora que a gente começa a falar dos hominídeos, que é um grupo dentro desse outro grande grupo que são os primatas, tá bom? Já falei um pouquinho da Lucy, já falei um pouquinho dos australopitecos, agora a gente vai falar um pouquinho sobre os homo habilis, tá bom? Esses seres, esses hominídeos que vieram depois da Lucy, que tinham um crânio 2 vezes maior do que o da Lucy. Quem são os homo habilis então? Homo habilis vem da palavra habilidade, e habilidade significa mexer com pedra, fazer instrumentos de pedra. O Homo habilis então abre uma grande margem para que a nossa evolução comece a acontecer. E logo após o Homo habilis, a gente começa a falar de um novo gênero, tá bom? Então, de novo, é um processo evolutivo de milhares de anos. Não quer dizer que um filho de um Homo habilis nasceu um outro gênero. Mas avançando então, já que é uma videoaula, já que é um assunto resumido aqui para vocês, após os Homo habilis vieram os Homo erectus. Homo erectus se assemelha com a palavra ereto, né? Que é estar de pé, que é ser bípede, por exemplo, que é andar sobre 2 pernas. E a história também acabou descobrindo depois que esses Homo erectus eram bastante maiores do que os australopitecos, por exemplo. Alguns historiadores, alguns pesquisadores dizem que a Lucy teria aproximadamente 1,5 metro, por exemplo. Dessa passagem do Australopithecus para o Homo erectus, por exemplo, a gente já teria alcançado 1,60 metro, por aí, tá bom? Mas como eu disse para vocês lá no início do vídeo, qualquer numeração que eu venha dizer aqui no vídeo hoje não é precisa, tá bom? Você pode encontrar algumas variações de uma fonte histórica para outra. Por isso que a gente fala sempre a palavra, quando a gente está falando de pré-história, a palavra aproximadamente, tá? Após a evolução, né, a adaptação, a mutação desses Homo erectus, a gente teve uma descoberta muito importante que foi o seguinte: a gente descobriu o fogo. Tá? E quando o homem descobriu o fogo, ele passou a fazer uma série de adaptações na sua vida. A primeira delas é poder se esquentar em locais de frio extremo, onde antes um humano, por exemplo, não conseguiria sobreviver, tá bom? A partir de agora, os nossos hominídeos não são mais apenas coletores, eles também passam a ser caçadores, tá bom? E agora que a gente já sabe que os hominídeos não são mais apenas coletores e também são caçadores, esses hominídeos já têm condições de se deslocarem. Então é agora, durante a evolução, durante a adaptação do Homo erectus, é que ele sai da África e passa a avançar para a Ásia e para a Europa, tá bom? E posteriormente para a Oceania também. Agora que a gente fala em saída desse hominídeo da África e agora que a gente começa de fato a se aproximar da nossa história mais próxima. Esse Homo erectus, então, que foi evoluindo, que foi sendo acompanhado de uma série de mudanças, né? Quando ele se desenvolve até a Europa, na Europa se desenvolve um gênero, né, de hominídeo que já não existem mais. Esses hominídeos eram chamados de neandertalenses, ou a gente também vai chamá-los de homem de Neandertal. Tá bom? O que é esse homem de neandertalenses ou o homem de Neandertal? Algumas teorias mais recentes dizem que o homem de Neandertal teria tido relações com o Homo sapiens, que já é uma espécie posterior a ele, mas também há rumores, há hipóteses de que a espécie de um teria contribuído para o cessamento, ou seja, para que a outra parasse. Tá bom? A gente também vai descobrir que após a existência do homem de Neandertal, né, averiguaram que a gestação desse homem de Neandertal era maior
do que a que a gente tem hoje. Hoje, por exemplo, uma mulher fica gerando um filho durante 9 meses. E a hipótese de que o homem de Neandertal, por exemplo, gerava um filho em 12 meses. Então, alguns desses fatores, somados ao fato, por exemplo, que existem outras hipóteses de que o excesso, né, a quantidade exagerada na qual os neandertais comiam, se alimentavam de carne, por exemplo, também era bastante diferente da nossa, que a gente também se alimenta de outros tipos de outras classes alimentícias, e isso também teria contribuído para o desaparecimento desse homem de Neandertal, tá bom? A gente também teria o homem de Denisova. Esse homem de Denisova, então, teria sido encontrado graças a uma pesquisa realizada em Washington em 2010 e, segundo essa pesquisa, ele teria convivido com esse homem de Neandertal, ele teria sido encontrado na Sibéria, mas a gente não consegue precisar novamente também como ele desapareceu, assim como o homem de Neandertal. O que se sabe é que o Homo sapiens, que é a nossa já última espécie, que é a espécie na qual nós pertencemos, teria contribuído, uma das teorias, né, ele teria contribuído para o desaparecimento dessas outras. Hoje o Homo sapiens já habita todos os continentes, né, nós não temos pessoas de outras espécies, tá? Por favor. E a gente também já sabe que no seu processo de evolução, nós hoje somos um grupo que é o Sapiens Sapiens. Nós somos racionais, nós possuímos capacidade intelectual, ou seja, nós conseguimos pensar, nós conseguimos projetar o futuro, nós conseguimos nos organizar diferentemente do que dos nossos ancestrais, por exemplo, tá? Vocês não ficarem pensando, né, assim como erroneamente muita gente pensa que a história do Brasil só começa em 1500, né, com o nosso achamento feito pelos portugueses. Eu queria dizer para vocês que muito antes da existência dos portugueses aqui, ou da existência dos indígenas que já habitavam as terras brasileiras antes dos portugueses chegarem, nós temos os povos sambaquis. E nós sabemos da existência dos povos sambaquis porque entre o litoral do Rio de Janeiro até Rio Grande do Sul, nós temos amontoados de conchas e moluscos, por exemplo, e por meio dessas conchas e moluscos, nós descobrimos muita coisa sobre a história de povos que viveram aqui antes mesmo da existência dos tupis, tá? Mas esse é assunto para uma outra aula. Queria dizer também que, além, né, da gente falar que a África é o berço da humanidade, existem sítios arqueológicos no Brasil que são locais onde se encontram os nossos maiores vestígios do nosso passado, né, uma quantidade de fósseis superior a outros lugares do Brasil, e alguns desses lugares, por exemplo, né, são a Serra da Capivara, que é um espaço muito grande que possui vários sítios arqueológicos, e com sítios arqueológicos eu estou dizendo onde esses fósseis são encontrados, e, por fim, Lagoa Santa, que é um local bastante ali próximo à região de Belo Horizonte, que é onde foi encontrada a Luzia, tá bom? Por hoje é só, nos vemos em breve em uma continuidade sobre esse assunto. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham ido além, né? Essa aula foi bastante rápida, é um assunto muito discutido, não só pela história, como por outras ciências. A gente até trata desse assunto sobre uma abordagem interdisciplinar, porque ele, de fato, ainda requer muito estudo, muita pesquisa, e seria muito longo para passar para vocês aqui, tá bom? Tchauzinho!